Então, nessa ação penal 506, 31, 30, 17, depoimento Dr. Jorge Gerdau, Johann Peter. Dr. Gerdau, o doutor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o doutor tem um compromisso com a justiça em responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou adverti-lo apenas por força de lei que se o doutor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui à defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que arrolou o doutor como testemunha. Com a palavra, a defesa. Boa tarde, doutor Gerdau. Boa tarde. Doutor Gerdau, o senhor foi membro, ou é membro, do Conselho de Administração da Petrobras? Fui membro do Conselho de Administração, sim. Correto. O senhor pode dizer qual foi o período que o senhor integrou o Conselho? Foi do ano 2001 até 2014. Certo, correto. Então, o senhor, na verdade, durante o governo Fernando Henrique, depois durante o governo do presidente Lula e depois da presidente Dilma. Correto. Correto. Foi o final do governo Fernando Henrique, certo? Eu acho que foi 1 ano e meio, coisa assim, certo? Correto. Correto. O senhor pode dizer se era função do Conselho de Administração da Petrobras eleger os diretores da companhia? Sim, era função estatutária, né, de que cabia ao Conselho a eleição da diretoria executiva. Correto. O senhor se recorda se na eleição de Paulo Roberto Costa e Nestor Severo e Renato Duque, se essas pessoas foram eleitas pelo Conselho por unanimidade, inclusive com o voto dos acionistas, dos conselheiros indicados pelos minoritários? Pelo que eu me lembro, foram eleitos por unanimidade. Inclusive pelos conselheiros indicados pelos acionistas minoritários? Correto. Correto. Havia alguma informação disponível à época que desabonasse o nome desses 3 diretores da companhia? Não havia nada que desabonasse. Nós recebíamos ali um currículo amplo, né, dos nomes sindicatos que vinha via a Secretaria de Apoio ao Conselho, né, e a indicação normalmente era encaminhado pelo presidente do Conselho. Correto. O senhor se recorda se a Petrobras dispunha de um sistema de controle, tanto interno como externo, composto, por exemplo, de ouvidoria, auditoria interna, auditoria externa? A Petrobras tinha um sistema estruturado, vamos dizer, dentro dos processos normais de administração, né, com uma auditoria interna, tinha auditoria externa dentro dos padrões exigidos pela lei de SA, né, e num período, eu não sei precisar a data, mas eu acho que após a lei Sarbanes-Oxley foi criado o Comitê de Auditoria dentro do Conselho de Administração. Correto. E o senhor sabe também se a CGU exercia atividade de fiscalização na Petrobras, notadamente a partir de 2003? Vamos dizer, se percebia que havia a CGU, embora nas nossas relações do Conselho de Administração, né, não havia, vamos dizer, uma relação direta entre CGU e o Conselho de Administração.
Correto, mas era do conhecimento de que esse órgão exercia também atividades de fiscalização na Petrobras. Havia conhecimento de que a CGU fazia uma fiscalização sobre a Petrobras. Correto. Tá certo, doutor Gerdau, eram esses os esclarecimentos. Eu agradeço ao senhor pela colaboração e devolvo a palavra ao magistrado. Os outros defensores têm indagações? Não, senhor. O Ministério Público tem alguma indagação? Também não, senhor. O assento de acusação tem alguma indagação? Esclarecimentos muito breves aqui do juízo, doutor Gerdau. Doutor Gerdau, o Paulo Roberto Costa foi nomeado diretor de abastecimento em 2004. Ele mesmo, depondo em juízo, afirmou que ele acabou sendo indicado para atender, vamos dizer assim, para atender uma indicação política do Partido Progressista. Essas informações de que os diretores eles tinham alguma influência política em relação aos nomes que eram apresentados, isso chegava ao conhecimento do Conselho de Administração? Eu pessoalmente não tinha conhecimento qual era a indicação de que partido, etc. Isso não chegava ao Conselho de Administração. Sabia-se que havia a indicação dos nomes que passava pela presidência do Conselho de Administração, né, que encaminhava esse currículo, ou a secretaria encaminhava, vinha, né? E se sabia que essa orientação vinha com orientação política, certo? Mas qual é o tipo de vínculo que existia de algum partido ou não partido, né? Como eram nomes, pelo que eu me lembro, todos os nomes eram nomes de pessoal de carreira dentro da Petrobras, e normalmente com 20, 30 anos de carreira, tá certo? Então, sabia-se que esse caminho de pré-seleção tinha a participação do governo, né, controlador, mas não vinha ao nosso conhecimento essa caracterização, como o senhor perguntou, se viesse de tal ou qual partido. E não havia alguma preocupação dentro do Conselho em relação, vamos dizer assim, a essas eventuais influências políticas na indicação do fulano X ou do fulano Y? Não houve uma preocupação maior, porque não se tinha conhecimento desse vínculo, né, como o senhor perguntou, né, se foi de tal ou qual partido, né? Vamos dizer, dentro da condução da Petrobras, para nós era mais ou menos normal que o controlador fizesse esse encaminhamento da proposta de que diretores propunham ao Conselho de Administração. Então, não havia motivo maior para nós termos de estranhar, vamos dizer, esse fato desse tipo de encaminhamento, né? E como eram profissionais de carreira, né, dentro da diretoria da Petrobras, na maioria dos casos, né, vamos dizer, esse encaminhamento era de carreira, né, esse processo corria, vamos dizer, com alguma normalidade. Eu não lembro bem o ano, salvo engano é 2009, mas eu posso estar enganado pelo ano, mas houve uma troca por volta dessa época do senhor Nestor Severo pelo senhor Jorge Zelada na diretoria internacional da Petrobras. O senhor se recorda desse episódio? Eu me lembro desse episódio, né, de que houve essa troca, né? Eu acompanhei essa troca de diretoria, certo? E o senhor se recorda se foi colocado pelo presidente do Conselho de Administração
ou pelo controlador ou governo federal, alguma razão técnica para efetuar essa substituição? Não houve uma explicação. Não houve nenhuma explicação no meu entender. Eu não me recordo ter havido alguma explicação ao Conselho por que houve essa troca. Mas e o Conselho, Dr. Gerdau, não fazia esse tipo de indagação? Por que nós estamos trocando o Nestor Cerveró por Jorge Zelada? Vamos dizer, dentro da Petrobras existiam essas carreiras progressivas e dentro do sistema interno de recursos humanos de avaliação, etc. Com esse histórico anterior profissional, não havia uma preocupação maior, vamos dizer, de que se estranhasse. Vamos dizer, assim que, como qualquer um desses dois currículos vinham com um histórico de profissionalismo bastante importante deles, né? Não havia um motivo maior para estranhar a troca. O senhor se recorda se na época foi informado ao Conselho que haviam razões políticas para essa troca? Não, esse tema jamais foi tocado, que houvesse qualquer tipo de pressão política. Aliás, nunca vamos dizer, na minha vida no Conselho, deram oportunidade, vamos dizer, de que fizesse qualquer tipo de observação formal nesse sentido. Tá certo. Então, não, só para ficar claro para mim, não houve nenhum questionamento também, por exemplo, da competência ou da eficiência do senhor Nestor Cerveró, apontado, por exemplo, essa razão para ele ser substituído. O Nestor Cerveró é um diretor que não está funcionando bem, então vamos trocá-lo por Jorge Luiz Zelada. Não houve nada disso também? Não houve. Para nós nunca foi dado conhecimento de qualquer tipo de conflito de insatisfação, algo desse tipo. Tá certo, então era esclarecimento do juízo. Eu vou declarar encerrado o depoimento do Dr. Jorge Gerdau de Johann Peter. Pode interromper.